Amigos do agronegócio, todo final do ano é ano de presente. E nós, do Caminhos da Produção, pensamos várias maneiras de poder presentear os nossos telespectadores. Qual seria a forma de alegrar a todos vocês? Então eu achei que deveria ser uma maneira simples, contar uma história, trazer um grande personagem, que através do seu exemplo e das suas realizações, pudéssemos entender melhor o estado do Mato Grosso do Sul. Pela primeira vez, saímos dos nossos estúdios e viemos aqui na residência desse, que para mim é o cara. Ele é um leonino, nasceu no dia 13, numa sexta-feira, no ano bissexto. Foi, sem dúvida nenhuma, um revolucionário do Centro-Oeste. Não só no Mato Grosso, como no Mato Grosso do Sul. Senador da República, 3 vezes governador, uma pelo Mato Grosso e 2 pelo Mato Grosso do Sul. Em todos os segmentos de realizações, ele indiscutivelmente foi imbatível. Foi o homem que mais construiu escola, foi o único governante na história desse país que construiu 3 universidades, realizou as grandes obras de infraestrutura desse estado, não só as grandes estradas, mas também os grandes linhões de energia, construiu teatros, fez programas de desenvolvimento do agronegócio. Você já imagina sobre quem nós estamos falando? Pois bem, este é o nosso convidado de hoje e o nosso entrevistado. Para mim, ele é muito mais do que isso. Ele é o meu ídolo e meu grande amigo, Pedro Pedrocian. Doutor Pedro, é um grande prazer estar aqui, uma grande satisfação. Olhando para tudo isso, não é? Toda a sua história, como que tudo começou? Eu vou começar pelo fim. Eu sou um homem protegido, ungido, protegido por Deus. Porque pela minha origem, eu podia aspirar com muita dificuldade um diploma de engenheiro. Mas as coisas me foram acontecendo de modo totalmente inesperado. A semana passada esteve aqui em casa o Pedro Felipe, que é o netinho, filho do PP, que está em sérias dúvidas porque não encontrou ainda o caminho do futuro. Para mim foi muito fácil, mãe. Eu morava numa casa em frente à casa do engenheiro da Noroeste do Brasil. Os trilhos passavam em frente às nossas casas. Ele era a figura mais importante da cidade, tinha 3 filhas bonitas e uma era minha namorada. Então eu defini muito rapidamente o que seria na vida. Vou ser engenheiro e quero morar nessa casa. Então, as coisas foram caminhando, a minha namorada se casou, mas eu consegui o meu diploma de engenheiro. Com muitas dificuldades, por falta de recursos, vendendo livros, consegui. E depois disso, o próprio doutor Arlindo me colocou aqui na ferrovia, onde, como engenheiro em Três Lagoas, eu comecei uma grande carreira. Percorri todos os pontos desse estado, através da Noroeste, uma extensão de quase 2.000 quilômetros, e já como diretor do Noroeste, comandando um exército de 8.000 homens. Então, tudo começou pela Noroeste. Fiz uma verdadeira revolução. O primeiro processo de acabar com o analfabeto no Brasil, acabar com o analfabetismo, foi meu. Eu identifiquei que dos 8.000 ferroviários, 1.080 não sabiam escrever. Obriguei a todos esses ferroviários a irem à escola. E fiz uma obra social sem precedentes, construindo hospitais, postos de saúde, postos de alimentação. Então me tornei um líder ferroviário, um líder que transformou esse sul do estado de Mato Grosso, porque a Noroeste era o único meio de comunicação com os grandes centros, sobretudo com São Paulo. Não tinha rodovias. Então o transporte de massa de mercadorias
dependia da Noroeste. Era a grande empresa do Estado, da Noroeste. O transporte de pessoas dependia da Noroeste. Então, como diretor, eu fiz uma verdadeira revolução. Em consequência disso, é que começou o meu problema político, pode-se dizer. Uma determinada época, depois da Revolução, a Revolução manteve dois diretores, o de Goiás e o Pedro Pedrocian, aqui, porque aqui o comandante era o general Hugo Panasco Alvim, que era meu grande amigo. Então, após a Revolução, eu fiquei muitos meses ainda à frente da empresa, consegui proteger todos os meus amigos, não tive um ferroviário preso. Isso foi já uma coisa muito interessante e muito importante. E o meu trabalho repercutiu. Vieram as eleições de 65, e um dia eu recebo a visita de uma comitiva aqui de Campo Grande, uma visita do meu amigo, dessa grande figura que é o Lúdio Coelho, homem benquisto e respeitado, ele chefiando um grupo, onde o Lúdio me convidou para vice-governador. Depois ele viajou para o norte e viu-se obrigado a escolher um elemento do norte para ser o vice. E ele nunca mais tocou no assunto. Vieram as eleições, o PSD e o PTB não encontraram candidatos para enfrentar o Lúdio, líder empresarial, que tinha um poder enorme e que ninguém conseguiria ganhar aquelas eleições do Lúdio. Poço de Arruda, ex-governador, um homem de bem, um homem de grande caráter, se afastou. Mendes Canalha, como prefeito de Campo Grande, era um candidato natural, também não teve coragem, e foram se lembrar de mim exatamente pelo convite que eu recebi do Lúdio para ser vice-governador. Me convidaram para ser candidato apenas para cumprir um papel. Ainda ontem eu recebi o título de cidadão honoris causa. Doutor honoris causa. Doutor honoris causa, lá em Cuiabá. Eu contei como tudo aconteceu. Fiquei na minha casa de Miranda e o único político que me visitou foi um candidato, um político lá do norte, Emanuel Pinheiro. Ninguém procurou. Iniciei as eleições percorrendo o estado num Cessninha 172, com a minha linda esposa ao lado. E nós dois demos o primeiro giro nesse continente, porque é um verdadeiro continente. Mas dando gargalhadas, risos, porque nós estávamos felizes. Era muito importante ser candidato a governador. E o que é mais importante, isso é responsabilidade. E o senhor foi pelo candidato sem nunca ter sido candidato a nada. Já nada. Saiu para governador, então era um grande desafio. Exatamente. Então, nós ríamos, porque não tínhamos a obrigação de ganhar, e aquela, de qualquer forma, era uma forma honrosa que eu me julguei muito prestigiado. Mas, doutor Pedro, voltando a essa questão, até para nós nos aprofundarmos, passaram as eleições, o senhor eleito um governador, né? Um governador que contrariou todas no início, as expectativas, mas que chegou ao governo do Estado. Chegando ao governo do Estado, qual foi o grande desafio para governar todo o então Mato Grosso, para um jovem engenheiro? Mas isso eu disse no meu pronunciamento ontem em Cuiabá. Eu disse, eu só tenho um caminho, uma opção, é fazer uma revolução, e essa revolução seria feita através da educação em todos os níveis. Eu percorrer o estado, não vi a estrada, não vi cidades iluminadas, cidades servidas por água. O estado não tinha absolutamente nada. Eu falei, eu vou fazer uma revolução, começando pela educação. Porque naquela época,
o Estado tinha uma característica, ele exportava matérias-primas e exportava a nossa juventude, a nossa inteligência. A maior parte desses jovens não voltavam para cá. Iam estudar fora e não voltavam. Exatamente. Então eu tratei de fixar, e ainda no primeiro governo, eu consegui ser paraninfo de todas as turmas lá em Cuiabá. Então foi criada a Universidade de Cuiabá, a Universidade de Campo Grande, escolas no estado inteiro. E olha, num programa nós arregaçamos as mangas, porque o Estado não tinha recursos. O governo federal só ajudou um pouquinho a construção da usina de Casca 3. O restante não veio centavos do governo federal. E nós teríamos que fazer tudo. E fizemos. Acordando cedo, trabalhando, fazendo com que o companheiro também pagasse impostos. Porque o costume aqui era, uma vez ganha eleições, nomeava o delegado e punia o adversário. A primeira grande transformação de prática de governo era porque antigamente, quando se chegava o poder, chegava ao DN, colocava no governo toda a UDN. Chegava ao PSD, colocava. Então, cada partido governava com a sua turma. E o senhor parece-me que foi o primeiro governante a, quando chegar no poder, não mexer nos funcionários.